Boa tarde a todos. Vamos dar início à reunião ordinária deste dia 22 de janeiro. Cumprimentar todos os colegas presentes, os colaboradores do município, os ilustres representantes do público hoje aqui presentes, nomeadamente o Sr. Presidente da Assembleia. Como manda o regimento, enfim, evento público, eu iria perguntar se existe alguma questão do público neste período antes da ordem do dia. Presumo que não, pelo silêncio, agradecendo. Vamos passar então ao período antes da ordem do dia. Eu devo começar por dar nota da ausência do Hermano Ferreira. Ele, de facto, era para vir ter tomado posse hoje, não o pode fazer por um imperativo de saúde do pai, que está numa situação complexa de saúde e que necessitou do apoio dele em termos de apoio à família. Portanto, enfim, já que tudo corra pelo melhor, que é o que interessa, e depois eu oportunamente tomará a posse, mas de todo modo o órgão pode funcionar, tem quórum para isso e portanto aqui estamos para poder fazer esta reunião de Câmara. Feita esta introdução inicial, enfim, e antes de dar a palavra aos colegas, eu queria anunciar, enfim, que vai haver um Arruda Talks agora em breve, por um tema importante, que tem a ver com o reforço da rede de abastecimento, neste caso de saneamento, de drenagem, de saneamento básico, numa das localidades que ainda não está servida por essa infraestrutura. Estamos a falar da localidade da Carvalha, na freguesia de Santiago dos Velhos. Vamos ter essa sessão do Arruda Talks no próximo dia 30 de janeiro. Eu creio que os convites já seguiram para poderem estar presentes. É a primeira oportunidade. Nós estamos a pensar lançar, temos as coisas prontas para isso, durante o mês de fevereiro, na reunião de Câmara, o concurso público para a empreitada de execução do coletor e da rede em baixa na localidade da Carvalha, como estava desde o resto previsto no orçamento aprovado para este ano e em vigor. E, portanto, falámos com a Junta de Freguesia também, e é importante termos um momento antes de lançar o concurso para falar com o projetista, que vai estar presente também na sessão, com os proprietários, porque há ali algumas zonas em que há uma passagem do coletor prevista em propriedade privada, e também é importante definirmos já algumas zonas de interrupção de trânsito e também de colocação de estaleiro em obra, etc. E, portanto, é importante começar a trabalhar esse tema já com a população local, com a antecedência devida, até porque, se tudo correr bem, a obra iniciará no concurso, se tudo correr bem no concurso, cá está, a obra iniciará ainda durante o primeiro semestre deste ano, é o que vamos tudo fazer para que assim aconteça, e, portanto, convém mesmo que haja esta oportunidade de falar. Portanto, fazer este convite à população para no próximo dia 30 de janeiro, às 21 horas, neste caso na sede da coletividade da Carvalho, de podermos estar juntos para poder fazer esta apresentação do projeto e apresentar naturalmente algumas questões que são importantes colocar nesta fase de preparação prévia à obra. Fundamentalmente era isto que tinha para trazer a este período antes da ordem do dia. Agora, naturalmente, aceitarei as inscrições dos colegas para alguma questão que queiram colocar. Tenho a inscrição da Sra. Vereadora Sandra, se faz favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes em sala. Dois temas. Primeiro, dar nota que vimos com agrado a recente notícia de que o Sr. Vice-Presidente Carlos Alves vai estar disponível para atendimento descentralizado ao município, depois da manhã na Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos. Relembro que este era o primeiro compromisso que a candidatura agora assumiu no âmbito das políticas de proximidade e na altura propusemos a deslocação do Presidente de Câmara e vereadores a cada uma das freguesias, um dia por mês, para que cada arrudense tivesse a oportunidade real de fazer parte da gestão da sua terra, tanto do ponto de vista estratégico como do ponto de vista operacional, integrando assim a opinião de todos na gestão autárquica. Saudamos, portanto, a iniciativa e esperamos que seja para manter e alargar. Nota dada, aproveito para questionar o Executivo por que razão deixou de promover os roteiros de proximidade. Julgo que o último foi há cerca de um ano na freguesia de Cardosas. Segundo assunto, refeições no Centro Escolar de Arranhol. Nós temos sido confrontados com pais de alguns alunos do Centro Escolar, afirmando que, no entender deles, há falta de comida nas refeições da escola. E pelo que nos foi dito, já
efetuaram inclusive algumas queixas sobre o tema, mas que até agora permanece por resolver. O Sr. Vice-Presidente tem alguma informação sobre este assunto? Muito obrigada. Sr. Vereador João Pedro, faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, todos os presentes na sala, Sr. Presidente da Assembleia. Boa tarde. Tenho algumas dúvidas aqui para apresentar, algumas questões, pontos de situação, basicamente. O primeiro prende-se com a questão do plano de alcatramento, as obras de 2023, ou seja, em relação a essas obras que estavam previstas, o que é que ficou mesmo concluído, o que é que ainda falta concluir, se é que falta alguma coisa, por exemplo, a situação da ligação do Alto da Carvalho a Santiago, se aquela obra está mesmo concluída, porque existem outras partes da estrada que ainda estão em mau estado e é para perceber se estavam previstas ou não, até porque o que estava previsto eram metros quadrados, não sei se estava essa parte ou não, e também perceber, face ao investimento que estava previsto de 260.844 euros, se esse valor se manteve, se foi superior, ou seja, se existem esses dados, nos podem fazer chegar os mesmos para perceber em relação ao ano 2023 e a questão do plano de alcatramento. A segunda questão prende-se também com a questão de estradas, ou seja, na reunião de 27 de novembro questionámos quando é que estava prevista a conclusão das obras da variante, que estavam a andar de forma bastante célere, e o Sr. Presidente na altura deu-nos a indicação que à partida, se calhar no final do primeiro trimestre seria concluída, face depois a questão das vistorias e das certificações que tinham que ser ainda dadas. Foi-nos também dada ainda a informação de que tinha sido feito um pedido de reunião com o Ministro das Infraestruturas à data, o Sr. Ministro António Costa, para falar sobre este assunto. Era para saber como é que correu essa reunião, se já existem datas mesmo precisas para a inauguração da variante à Vila, e também nessa reunião estava previsto também falar sobre a questão da Estrada Nacional de Arruda para o Sobral, daquele problema, ou seja, como é que está essa situação também, porque face às chuvas aquilo é sempre um problema, e se há novidades também em relação a esse assunto. Obrigado. Muito obrigado. Vereador Paulo Pinto, faz favor. Boa tarde, obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar em primeiro lugar os colegas do Executivo, naturalmente os colaboradores do município, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, público em geral. Queria assinalar que no passado dia 14 de janeiro se realizou o 7º Festival das Sopas, uma organização do agrupamento 1280, que uma vez mais o Executivo Municipal se fez representar, parabenizar a direção do agrupamento 1280 por levar a efeito uma vez mais o Festival das Sopas, muitíssimo participado, muita gente mesmo, naquilo que representa qualquer coisa que é muito importante para o Executivo Municipal também, que é a possibilidade das instituições atuarem em conjunto, juntarem um bocado melhor em cada uma e fazerem organizações conjuntas, porque o barco foi assegurado pela URDA e as instituições, no caso da Freguesia da Rinhó, participaram com a disponibilização das sopas. Por isso mesmo, parabéns, efetivamente, à direção do agrupamento 1280. Depois, e funciona também um pouco como resposta, porque queria falar nisto, à questão levantada pelo vereador João Pedro Carvalho, gostava de vos dar nota que o Plano Plurianual de Intervenções e de Investimentos na Rede Rodoviária e Concelhia 2023-2025, nomeadamente a parte que faltava ainda concretizar de 2023, teve um forte impulso com a concretização da intervenção, que era talvez a mais importante neste plano de 2023, na Estrada Municipal 531, entre Adoaço e o Casal das Figueiras, neste caso concreto numa parceria com o município do Sobral, e também na Rua da Liberdade, em Ar dos Arcos. Ou seja, não está ainda acabado o que falta de 2023. Há uma intervenção que não pode ser realizada porque foi detectada uma anomalia na rede de saneamento e temos já em curso um procedimento para proceder naturalmente para a solionagem à substituição do coletor e depois, só mais tarde, é que a Rua da Primavera em Arranhol poderá ser pavimentada. Mas pronto, para além dessa situação, o que é que falta? Falta, efetivamente, Estrada Municipal 528, entre o Alto da Carvalha,
conhecido por Alta Carvalho, mas é o Alto Vila Nova e Santiago dos Velhos, vários assentamentos que vão ser corrigidos. Temos a informação do empreiteiro, como sabem, a Pragosa, que em 2, 3 semanas poderá voltar a entrar em obra para finalizar essa intervenção e também a intervenção de correção que ainda falta no caminho do Casal do Outono. No que, aproveitando também já para responder aqui essa questão, se o Sr. Presidente me permitir, dos valores envolvidos, pois só no final, porque ainda existem autos de medição a decorrer e só depois no final poderemos e teremos muito gosto em disponibilizar-vos esses valores, como será fácil de perceber. Para além disso, os serviços técnicos da DOAQV estão já a trabalhar na preparação do procedimento ou dos procedimentos relativamente às pavimentações a efetuar em 2024. Como sabem, do plano 2023-2025 é aquele ano em que temos intervenções mais robustas no seu global, um valor maior. Depois, gostava de vos dizer também, estamos neste momento com muitos procedimentos em andamento nos serviços técnicos, tivemos que priorizar. Há uma prioridade grande em termos de urgência dos procedimentos referentes às intempéries de dezembro de 2022. Estamos os serviços técnicos a preparar os relatórios prévios para poderem ser lançados os concursos de concepção e execução relativamente ao talude da Rua do Comércio em Camondes, ao muro de suporte do Logradouro da Capela em Alcoela de Baixo, sendo certo que está já também em elaboração o relatório prévio necessário para o lançamento do concurso, também de concepção e execução da Ponte dos Quatro Caminhos, da nova Ponte dos Quatro Caminhos, no caso em Arruda. Gostava também de vos informar naquilo que é um trabalho árduo que temos vindo a fazer e que vamos reforçar muito este ano e que começámos logo no início do ano, a substituição da conduta de água no caminho do Casal da Pimenta, em Cardosas, a que seguirá a substituição da conduta de água também na Estrada do Moinho de Vento, mais conhecida por Estrada do Landau. Mesmo para finalizar, dizer-vos que nesta luta incessante para fazermos diminuir as perdas de água na rede de abastecimento público, durante esta semana vamos fazer na freguesia da Rinhó, em Rinhó mesmo, a partir do depósito de Nossa Senhora da Ajuda e de acordo com os dados que fomos recolhendo de telemetria e telegestão, uma campanha de detecção de fugas de água para procurar reduzir significativamente as percas que temos neste momento. Obrigado. E dizer só que aproveitei também para responder ao vereador João Pedro. Já está a contar, bem, vou tentar ser disciplinado. Cumprimentar todos os presentes na pessoa da Sra. Presidente da Assembleia Municipal. Vou começar já pelas questões da vereadora Sandra Lourenço. Relativamente ao atendimento descentralizado em Santiago dos Velhos, vem muito em sintonia daquilo que é a nossa perspectiva municipal de irmos ao encontro de uma proximidade mais participada que já vem sendo feita, nomeadamente com a questão das reuniões de Câmara, também com os escuteiros de proximidade que foram também citados. Este atendimento descentralizado é um passo nesse sentido. A ideia é alargarmos às freguesias todas. Vamos começar por Santiago. A ideia é estarmos próximos da população, no sentido de fazer esse apuramento de situações e problemas que desta maneira são-nos colocadas diretamente, mas também no contacto com a população, que achamos que é sempre importante para o fortalecimento da democracia e para o fortalecimento e incentivo da democracia participativa. Relativamente às questões das refeições no centro escolar de Arranhol, essa situação, nomeadamente naquilo que é o acompanhamento, monitorização e informação, já tem algum histórico. Tem um histórico que começou com um contacto em termos de reunião com a própria Associação de Pais, que nos fez essa ressalva relativamente àquilo que era as questões das refeições. À altura foi dito que não havia chegado até nós, na educação, nenhuma situação reportada relativamente àquilo que nos estava a ser dito nessa reunião. Não tínhamos esse feedback. No pós-reunião com a Associação de Pais foi feita uma avaliação e foram feitas algumas visitas no Centro Escolar de Arranhol, mas também no de Santiago e do Telheiro, e
estamos a fazer essa monitorização e foram feitos contactos também com a Gertal no sentido de perceber se havia alguma melhoria a fazer. A relação que temos com a Gertal tem sido muito boa, como sabem, já veio aqui a reunião de Câmara há algum tempo, uma atualização naquilo que foi uma solicitação em termos daquilo que era a contribuição em termos financeiros para o serviço que era prestado para a Gertal, e foi um entendimento fácil, franco, e que foi acedido pelo município, portanto não há aqui nenhuma questão financeira que faça levar a essa situação que nos tem sido reportada. Foi feita essa avaliação. Por regra, nós fazemos essa avaliação e muitas vezes eu estou presente quando essa avaliação é feita. São avaliações que são feitas sem aviso prévio, portanto não há ali um aviso prévio que depois faça com que seja uma visita que não corresponda àquilo que é o normal funcionamento do refeitório, neste caso de Arranhó. O feedback que me deram foi que não há, num sentido geral, grande intervenção que seja necessária. No entanto, nós continuamos atentos no sentido de perceber o que é que pode ser feito. Na altura, o que eu disse também à Associação de Pais foi solicitar a sua intervenção no sentido de algo que nós conseguimos detectar em loco quando fazemos essas avaliações, que é o facto de que o que é a refeição no seu todo, facultada às nossas crianças, aos nossos alunos, não ser utilizada na íntegra. O que é que isto significa? Significa, porque às vezes há ali uma crítica relativamente ao número de exames específicos de douradinhos, o número de douradinhos e de almôndegas, que supostamente fica aquém daquilo que é o desejável, mas que é fruto, e foi aí que pedimos a ajuda à Associação de Pais, de os alunos não ingerirem a refeição na totalidade, não ingerirem a sopa, a fruta, os vegetais, o pão, que significa que depois há o próprio acompanhamento da refeição, depois que significa que há um déficit que é colmatado pelo aumento do número da proteína, em geral, por assim dizer, e no caso concreto desses dois exemplos. Obviamente que, também para vos dar nota, há sempre um número de refeições suplementares que são possíveis para, em caso de carência e de crianças que querem repetir, isso ser facultado. O que também se pediu, em termos de solicitação à Associação de Pais, é uma sensibilização por parte dos encarregados de educação para fazerem as reservas de refeições, que, no caso deste início do segundo período, complicou um bocado a situação, porque havia dezenas de refeições que não tinham sido reservadas pelos encarregados de educação e, obviamente, que nós não íamos não fazer face a essa necessidade e damos as refeições às crianças, mas, obviamente, vamos continuar com essa monitorização. Espero ter respondido. Depois só algumas notas relativamente, não sei se o senhor tem algum tempo, muito pouco, do ponto de vista de agradecer a todos os contributos e todas as colaborações para a primeira exposição Carina Internacional. Passa pelos nossos colaboradores e também os nossos patrocinadores, os juízes e o resto folclórico podem ser vindimas, que também foi aqui uma ajuda preciosa. Pronto. E só por último, não falando de tudo, porque já estou a ser cortado, os parabéns, porque estas coisas são importantes, ao União Recreativa Desportiva de Arranhol e à equipa de futsal de infantis do escalão sub-13 pela subida à primeira divisão distrital da AFL, que acho que é sempre importante dar aqui essa nota e esses parabéns. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ok, obrigado. Muito bem, agradecer as questões colocadas e as intervenções dos colegas e agradecer também... Eu ainda tenho tempo ou não? Sim, acho que sim. Acho que já estamos todos. Muito obrigada. Eu julgo que não foi respondida a minha questão de porque é que suspender os roteiros de proximidade. Depois sou eu que respondo essa parte é comigo. Ok, então antecipei, peço desculpa. E em relação à resposta do Centro Escolar de Arranhol, o Sr. Vice-Presidente disse que contactaram a Gertal, mas contactaram no sentido de perceber se o valor era suficiente. É porque perguntar à Gertal se o serviço está a ser bem prestado também não faz muito sentido. Dado que ele é o prestador, não é? Obrigada. Não, a questão do valor é no sentido de dar aqui nota que a existir alguma situação não é por falta de pagamento ou de ir em contra aquilo que são as solicitações da Gertal. Foi só para isso, é um cenário anterior. Mas sim, contactámos a Gertal no sentido de perceber se há alguma situação que tinha sido reportada diretamente a eles e se há alguma situação que não tinha sido do nosso conhecimento. Portanto, fizemos isso. Muito obrigado.
Bom, agradecer, obviamente, mais uma vez as questões todas colocadas e os esclarecimentos que os colegas, entretanto, já no uso do seu tempo fizeram questão e assim poupam o meu e o vosso. E, portanto, só dizer o seguinte. A questão do atendimento descentralizado, eu diria que enfim, eu não me lembro exatamente do manifesto eleitoral da candidatura à Arruda agora, mas, enfim, eu também já não cheguei à Arruda só agora, já estou cá há mais tempo, aliás, nasci cá, e não obstante isso, desde logo no meu primeiro mandato, tínhamos feito vários atendimentos descentralizados e até por via Skype, foi uma coisa inovadora até no país, e, portanto, esta questão da proximidade é uma matéria que para nós não tem grande novidade. Obviamente, agradecemos sempre tudo aquilo que sejam estímulos adicionais para cultivarmos essa relação de proximidade com os nossos eleitores e municípios. E, portanto, o Sr. Vice-Presidente, muito bem, está a iniciar esse périplo do atendimento descentralizado e acho que é uma boa premissa e é algo que também no passado, com toda a franqueza, foi muito positivo para as minhas funções que desempenho. Eu diria que o roteiro de proximidade nós temos feito geralmente coincidir com as reuniões de Câmara descentralizadas em horário pós-laboral. Temos feito aqui algumas situações em que não o temos feito em termos de roteiro propriamente dito, porque elas coincidem, por exemplo, com algumas festividades e nós sabemos que há um determinado período no calendário anual que é difícil nós estarmos a fazer um roteiro de proximidade, porque isso depois coloca em causa também outras dinâmicas e outros acontecimentos e eventos que existem pelo Conselho e, portanto, também não queremos que isso aconteça. Portanto, tentamos sempre fazer os roteiros de proximidade ou no início do ano, enquanto não vem a primavera-verão, que é o período mais enfim, disputado em termos de calendário anual com vários eventos a decorrerem no Conselho, seja festividades das localidades, seja outro tipo de eventos, ou mais para o final do ano. Dá-se a coincidência da primeira reunião descentralizada em horário pós-laboral que nós temos este ano, é a primeira reunião de março que está prevista precisamente para a Carvalho. Nós vamos ter esta sessão do Ruda Talks na Carvalho, que ao fim e ao cabo é no fundo da Câmara também estar presente e ouvir as populações locais e, portanto, o objetivo principal da reunião é obviamente apresentar o projeto e esclarecer algumas dúvidas que existam do projeto de saneamento em baixa na localidade da Carvalho, mas obviamente as pessoas, aproveitando que estamos lá, naturalmente farão esse favor de estar presentes e de querer colocar alguma questão que entendam por conveniente e nós responderemos como temos respondido sempre quando somos solicitados para esse efeito. O que é facto é que essa reunião decorre, creio eu, se a memória não falha, no dia 4 de março, o que significa que é num período já marcado pela campanha eleitoral para as eleições legislativas. Obviamente, as eleições legislativas são eleições legislativas, não são autárquicas, mas manda a prudência que nós, neste tipo de períodos, também não queremos estar a massacrar muito as populações e, portanto, vai haver provavelmente reunião descentralizada à mesma na Carvalho, não há nenhum motivo para a desmarcar, mas eventualmente o roteiro temos que pensar muito bem, mas à partida não existirá, até porque, enfim, as pessoas já ouvem falar de política com tantos debates que vão existir em fevereiro, etc. E, portanto, também nós estarmos aqui a carregar mais o calendário talvez não seja muito profícuo, até porque, como digo, no dia 30 vamos lá estar e, portanto, qualquer coisa também nessa sede vamos fazer. Agora, parece-me objetivo que numa próxima reunião descentralizada e a próxima depois desta, creio que é no dia 18 de Abril, e já no âmbito também das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, poderá haver condições de se fazer esse roteiro de proximidade também nessa altura. Depois, os outros temas, eu creio que a questão da alimentação, o Sr. Vice-Presidente respondeu. Também a questão do plano de pavimentações, o vereador Paulo também deu uma resposta bastante exaustiva. E sobre a questão da variante em concreto, nós de facto, a indicação do primeiro trimestre, eu à data de hoje ainda não tenho nenhuma razão para dizer que vai haver uma derrapagem, ou seja, é provável que no final do primeiro trimestre a inauguração da variante possa ocorrer, não tenho ainda uma data fechada para isso, que possa anunciar, mas
recentemente tivemos uma reunião de coordenação de obra em que é um cenário possível, não é impossível, e portanto estamos à espera depois de indicações mais concretas da tutela para saber, neste caso, tutela às infraestruturas, para saber quando é que será essa inauguração. Neste momento, eu semana passada já tive um contacto da chefe de gabinete, a doutora Maria Antónia Araújo, do Secretário de Estado das Infraestruturas, para percepcionar melhor quais é que eram os temas da reunião com as infraestruturas que tinha sido solicitada. Já lhe enviei um memorando sobre o que é que pretendemos com essa reunião, onde se inclui, para além desta questão da variante, também a questão que o Sr. Vereador identificou muito bem. E estou à espera de uma oportunidade de agenda do Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, que é ele quem nos vai receber para falar sobre estes temas por delegação de competências do Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, ainda não tenho uma data para a reunião, mas naturalmente terá que ser em breve para podermos falar com o devido tempo destas matérias tão importantes. Eu penso que, de modo geral, eram estas as questões que tinha ainda por responder. Penso que estão todas respondidas. Podemos passar então para o período da ordem do dia, ponto número 1 desta ordem do dia, que é precisamente a ata da última reunião de Câmara do passado dia 8 de janeiro. Ela foi distribuída em devido tempo aos colegas, dispensar a minha respectiva leitura com certeza, e eu questiono se há alguma dúvida sobre a redação da ata que queiram colocar. Não havendo nenhuma dúvida, vamos então passar à votação da ata da reunião de Câmara do passado dia 8 de janeiro, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com a abstenção do Sr. Vereador João Pedro Cavaco, por um motivo de ter estado ausente. Certamente, certo? Muito bem. O ponto número 2 da ordem de trabalhos diz respeito àquela que é a primeira alteração ao orçamento e à SGOP para 2024. Fundamentalmente, esta primeira alteração, como tem sido bastante usual e que é sempre usual, tem que ver com a transição dos saldos, ou seja, enfim, o ano de 2023 encerrou a 31 de dezembro, como sabem, uma novidade. A 1 de janeiro começa um novo ano civil e económico, com um novo orçamento aprovado, e muitas vezes há matérias que do orçamento anterior nós tínhamos pensado em executar que não se conseguem executar na totalidade, e é o caso, nomeadamente, das verbas relacionadas com o saneamento, por força da empreitada em curso de substituição do coletor junto à Ponte dos Afetos e até à estação elevatória da ETAR da Rua dos Vinhos. Há aqui algumas verbas também que têm que ver com o rodalado, que tem que ver com a revisão de preços que não ficou faturada em tempo e, portanto, transita para este ano de 2024 e, portanto, estamos a falar de verbas que não tiveram a execução plena de acordo com a dotação que estava prevista para o orçamento de 2023. O orçamento de 2024 não tinha essa dotação em aberto e, portanto, é preciso ser reforçada agora nesta primeira alteração orçamental. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos então passar à fase da votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por maioria com 2 abstenções dos vereadores do PSD. Muito bem, o ponto seguinte é o ponto 3 da ordem de trabalhos. Antes de apresentar propriamente o ponto, queria fazer aqui uma meia-culpa porque houve aqui um lapso que não é possível de identificar, um bug informático, só pode ter sido, e a proposta não estava completa, apesar de, enfim, ter havido aqui qualquer coisa que eu não consigo ainda explicar, nem os serviços conseguem explicar. De todo modo, é o que é. Basicamente, também penso que o assunto não merece grande controvérsia e é facilmente explicável. Tem que ver com o seguinte: se bem se recordarão, nós tínhamos um protocolo na altura otorgado com a ARS no dia 11 de agosto de 2021 para a cedência de um veículo que era um Ford Fiesta 2 lugares, comercial, para que o Centro de Saúde e o SF pudessem ter mais recursos para poder prestar o seu serviço meritório em prol da população londinense. O que é facto é que com a extinção da ARS, por força daquilo que foi a alteração, neste caso, do quadro e do enquadramento legislativo e regulatório da saúde, portanto, e a nova ULS, uma vez que, entretanto, também o município, o auto de transferência de competências que outorgou com o Ministério da Saúde para a descentralização de competências nesta área da saúde, produz os seus efeitos a partir de 1 de janeiro,
não é necessário nós termos este protocolo, ele extingue-se naturalmente pela extinção da ARS e, por outro lado, é consumido por aquilo que é as obrigações do município no ato de transferência de competência e, portanto, não será necessário um protocolo adicional com a OLS, na medida em que, ao abrigo do auto de transferência, nós já temos essa competência para apoiar a gestão das unidades de saúde através das competências descentralizadas. Fundamentalmente é isto e, portanto, o que se propõe com esta proposta, de facto, é a renúncia, neste caso, a cessação dos efeitos jurídicos desse protocolo com a ARS por inutilidade superveniente. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto, não havendo, e pedindo desculpas por este lapso informático. Não. De todo modo, assim, depois a proposta e o protocolo se vencia em anexo, não é? Mas de todo modo ficou a explicação feita. E não votação ainda? Não. Não. Então questiono quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade o ponto 3 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte, então, o ponto 4 da ordem de trabalhos, diz respeito ao processo de atribuição de bolsas de estudo aos alunos do ensino superior para o ano letivo 23-24. Enfim, a proposta vem acompanhada também daquilo que é o parecer dos serviços e, neste caso, a ata da Comissão Consultiva que reuniu para este efeito de avaliação das candidaturas. Enfim, no caso concreto da avaliação que foi feita, há 36 processos que reúnem condições para poder ser aprovados e, portanto, ser deferidos em conformidade, e depois há 21 de outros processos, 36 reúnem condições para poder ser aprovados, como disse, 21 não reúnem condições para ser aprovados e o parecer da Comissão é que haja a tendência de indeferimento dos pedidos. Obviamente depois as pessoas terão naturalmente a oportunidade em 10 dias úteis de poder apresentar o seu contraditório ao abrigo do princípio de audiência prévia dos interessados, mas agora nesta fase o que temos que deliberar é precisamente esta matéria de aprovar, neste caso, aqueles que reúnem condições cujo processo seja deferido e aprovar também aqueles cuja tendência é de indeferir e notificando-os para o exercício da audiência prévia, como se diz. Não sei se quer acrescentar. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, então ia colocar à votação este ponto número 4 da ordem de trabalhos de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 4 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 5º da ordem de trabalhos. O ponto 5º da ordem de trabalhos diz respeito a um apoio financeiro que já vem sendo habitual a uma entidade que é a Sercipova, que já há muitos anos que é apoiada também pelo município, uma vez que também já há muitos anos acompanham. Alguns dos seus utentes são aqui da Rua dos Vinhos e são acompanhados nesta instituição, uma instituição que se dedica ao acompanhamento de algumas pessoas com dificuldades a nível das deficiências e, portanto, naturalmente é sempre uma associação que merece todo o nosso carinho, apreço e consideração. E, portanto, a nossa proposta é de atribuição de um apoio que anualmente considerado é de 3.600 euros, que depois em duodécimos fará um valor de 300 euros mensais de apoio a esta instituição. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, então irei colocar à votação o ponto 5 da ordem de trabalhos, questionando assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 5 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, o ponto 6 da ordem de trabalhos é também um apoio financeiro, mas neste caso destinado às conferências vicentinas Nossa Senhora da Salvação, na Rua dos Vinhos. No caso concreto,
é para apoio alimentar e para aquilo que é o trabalho muito relevante que estas conferências vicentinas fazem diariamente no apoio às populações oriundas de estratos sociais mais desfavorecidos e, portanto, a nossa proposta é de contemplar um apoio nesta fase de 2.500 euros e, como tem sido habitual, depois ao longo do ano ir reforçando este apoio também à medida das necessidades que vão surgir. Não sei se queres acrescentar alguma coisa. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação do ponto 6 da ordem de trabalhos de hoje. Questiona assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 6 da ordem de trabalhos de hoje. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 7 da ordem de trabalhos. Eu, se calhar, iria pedir aos colegas para poder fazer a apresentação dos pontos 7, 8 e 9, que eles dizem respeito, no fundo, a pedidos de isenção de taxas municipais. No caso do ponto 7, tem que ver com a realização de um evento por parte do Clube Recreativo e Desportivo de Dada Barriga. No ponto 8, tem que ver com um evento que vai ser promovido pelo Agrupamento de Escuteiros 78 da Rua dos Vinhos, por ocasião do Dia dos Namorados. E o ponto 9 tem que ver com a realização de um evento de uma concentração motar em abril por parte do Grupo das Raposas do Asfalto, que também são uma associação local. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação, começando pelo ponto 7 da ordem de trabalhos. Eu questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 7. Relativamente ao ponto 8, questiono então quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 8 da ordem de trabalhos de hoje. E seguidamente questiono então quem vota, o ponto 9, quem vota contra, quem se abstém. É aprovado também por unanimidade então o ponto 9 da ordem de trabalhos de hoje. Muito bem. Ponto seguinte, portanto, ponto 10 da ordem de trabalhos diz respeito também a uma matéria que tem que ver com o âmbito social. No caso concreto, enfim, como os seus vereadores saberão, nós temos um regulamento atualmente em vigor para a questão das unidades de habitação de emergência. Já foi necessário, aqui, para resolver uma situação imediata de um despejo, promover aqui o acesso a esta habitação de emergência, no fundo, localizando este apoio naquilo que foi o reforço da habitação de emergência que colocámos junto à Associação de Caçadores da Rua dos Vinhos. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto. Não havendo, colocava então à votação o ponto 10º da ordem de trabalhos de hoje, questionando quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 10º da ordem de trabalhos. Os pontos 11 a 17, não, 11 a 13, primeiro, dizem respeito ao projeto do Estatuto Municipal do Cuidador Informal. Todos estes pontos, enfim, de acordo com a avaliação que foi feita pelos serviços técnicos competentes, todos os pontos reúnem condições para poder ser deliberados favoravelmente, que é o que se requer ou propõe em conformidade com a informação técnica. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes pontos 11, 12 ou 13. Se não houver, passaríamos então à votação, uma vez que eles revestem todos a mesma natureza. Começando então pelo ponto 11º e perguntar quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 11 da ordem de trabalhos de hoje. De seguida, colocar à votação o ponto 12. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 12 da ordem de trabalhos. Seguidamente do ponto 13, questiono assim quem vota contra,
Quem se abstém é também aprovado por unanimidade o ponto 13. Enfim, os pontos seguintes, o 14, o 15, o 16 e o 17, se me permitem também fazer uma apresentação conjunta, até porque eles restem também de natureza idêntica, pelo menos relacionados com o mesmo projeto de apoio social, neste caso o cartão de cidadão Nascer Arrodense. Todos estes pontos, estes processos reúnem condições e critérios para poder ser deliberados favoravelmente, de acordo com a informação técnica dos serviços, que é o que se propõe em cada um dos pontos, portanto, a sua aprovação em conformidade. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a algum destes pontos da ordem de trabalhos. Não havendo, podemos passar então à votação, começando pelo ponto 14. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 14 da ordem de trabalhos. O ponto seguinte é o ponto 15, colocando também à votação, questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 15 da ordem de trabalhos. Seguidamente, o ponto 16, colocando à votação, questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 16 também. De seguida, coloco então à votação o ponto 17. Questiono quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 17. Finalmente, temos o ponto 18º e último da ordem de trabalhos de hoje. Diz respeito também a uma medida de âmbito social, neste caso o cheque de visão, e segundo a informação técnica dos serviços, reúne condições para poder ser deliberado favoravelmente, o que se propõe em conformidade com o parecer dos serviços. Não sei se há alguma questão dos colegas quanto a este ponto 18 da ordem de trabalhos. Não havendo, passaremos então à votação. Questiono assim quem vota contra, quem se abstém. É aprovado por unanimidade o ponto 18 da ordem de trabalhos de hoje. Seguidamente passaremos aos pontos para conhecimento, no caso o resumo diário da tesouraria e os licenciamentos de obras particulares deste período. Muito bem, chegamos ao final desta ordem de trabalhos de hoje e da reunião, concomitantemente. Portanto, resta-me agradecer a presença e a participação de todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a todos.